Fala galerinha, agora nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de geradores elétricos. Pessoal, o que é um gerador elétrico, né? Gerador elétrico é quando eu pego qualquer tipo de energia e transformo essa energia em energia elétrica. Então, ó, quando qualquer tipo de energia é transformada em energia elétrica. Pessoal, é muito importante isso aqui, ó. Então, eu não gero energia com o gerador elétrico. O gerador elétrico, ele tem o poder de transformar outro tipo de energia em energia elétrica. Então, ele transforma, tá? Esse nome aí, gerador, ele é meio esquisito, porque ele foi inventado há muitos anos atrás. Mas, na verdade, a energia nele é transformada. Um exemplo disso é a pilha, gente. A pilha que nós já vimos ou já escutamos é um gerador elétrico. Por que a pilha é um gerador elétrico? Porque a pilha, ali dentro da pilha, eu tenho energia potencial química, tem uma energia armazenada. Quando eu pego a lâmpadazinha e ligo na pilha, essa lâmpada, certo? Essa lâmpada vai brilhar. Por que ela vai brilhar? Porque a pilha vai pegar essa energia potencial química e vai transformar ela, né? Nós vamos ter essa energia potencial química sendo transformada em energia elétrica. Então, pessoal, isso é um gerador elétrico. Um gerador elétrico, ele pode ter resistência interna ou ser trabalhado na física como um gerador ideal. Até agora nós vimos geradores ideais, né? Gerador ideal. O que seria um gerador ideal, gente? Gerador ideal seria aquele gerador que vai oferecer toda a voltagem dele, todo o potencial dele para poder acender uma lâmpada, por exemplo. Então, se a minha pilha aqui, ela oferece 2 volts, a lâmpada vai receber totalmente esses 2 volts ela não perde nada, sem perder nada. A pilha não perde nada. Agora, o gerador real, que é o que nós estamos acostumados, o que acontece no dia a dia. Por que real, gente? Gerador real é o que realmente acontece. Não sei se vocês já notaram, quando você liga uma lâmpada na pilha, se você deixa essa lâmpada ligada durante um tempo, depois de um tempo a pilha também aquece. Por quê? Porque na realidade, gente, o que acontece? Essa pilha, dentro dela, as cargas estão aqui, ó, a corrente, eu tenho o movimento das cargas. Quando as cargas passam por dentro da pilha, elas também vão encontrar uma pequena dificuldade para se movimentar. Então, no gerador real, nós temos uma resistência interna. Então, qual a diferença do gerador ideal? Essa resistência interna é zero. No real, eu tenho uma resistência interna diferente de zero. Então, se eu for desenhar isso de novo, esse circuito, eu tenho uma resistência aqui, ó, na pilha também. Então, além da resistência do meu circuito, eu vou ter uma resistência interna na pilha. E essa resistência não vai ser nula no gerador real. Então, gente, antes nós vimos que quando eu estou trabalhando com um gerador real, essa tensão, certo? Ela é totalmente oferecida à minha resistência aqui, ó, certo? Do meu circuito. Agora não. Agora a minha tensão
ela não vai ser totalmente oferecida. Ela vai depender da força eletromotriz da pilha, certo? A voltagem que eu tenho aqui na pilha, mas parte vai ser perdida nessa resistência interna que eu tenho aqui da pilha. Beleza, pessoal? Então, essa daqui, ó, é a fórmula que eu vou usar quando eu tiver um gerador real. E essa fórmula aqui foi a que eu utilizei até agora, quando nós trabalhamos com gerador ideal. Então, pessoal, nós vemos gerador ideal e real. Nosso gerador, ele é real quando a tensão dele, certo? Ele vai depender de uma força eletromotriz, mas eu vou ter uma perda nessa resistência interna dele. Pessoal, se eu tiver um gerador em aberto, o que seria um gerador, certo? Aberto ou em vazio que a gente fala, né? O que seria um gerador em vazio? Eu pego a minha pilha, beleza? Que é o meu gerador, representado dessa forma. E essa pilha, ela não vai estar ligada em circuito nenhum. Quando o gerador não estiver conectado em um circuito. Eu vou ter um gerador vazio, isso aqui está aberto, gerador em vazio. Gente, o que vai acontecer quando tiver esse gerador em vazio? Eu não vou ter corrente, né? Essa corrente não vai existir, ele está desligado. Se essa corrente não existe, gente, U não é igual a E menos R vezes I. Se isso daqui é zero, zero vezes R, isso aqui zero. Então, a tensão é igual à própria força eletromotriz desse gerador. Então, se ele tem 2 volts, ele vai continuar tendo os 2 volts aí nos polos dele, porque não tem uma corrente circulando aí no meu circuito. Não tem circuito para essa corrente circular. Então isso, gente, é um gerador em vazio. E o que é um gerador em curto-circuito? O que seria um gerador em curto-circuito? Quando eu falo gerador em curto, eu pego uma pilha. Isso é fácil de fazer. E ligo um fio diretamente no outro polo. Então vai ter uma resistência aqui nesse fio. Só tem a própria resistência do fio, que é bem pequena. Beleza, pessoal? É quase que nula. Então é como se eu estivesse ligando diretamente esse gerador, um polo no outro. Quando isso acontece, eu falo que é o curto-circuito. Se vocês pegarem uma pilha e ligar um fio diretamente de um polo no outro, esse fio ele vai aquecer. Por que ele vai aquecer? Porque a corrente que vai circular aqui no fio ela é bem alta, ela é máxima. Isso não pode nem ser feito em alguns tipos de bateria, como de carro. Vocês vão provocar um incêndio. É muito perigoso fazer isso, não façam isso em casa. Então, dependendo da bateria, vocês podem se queimar ou até provocar um incêndio. Então, ó, gerador em curto-circuito, eu sei que U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Quando eu tenho curto-circuito, essa tensão ela tende a zerar. Logo, zero é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Passando isso daqui para o outro lado, eu estou trabalhando agora de curto-circuito. Passando isso aqui para o outro lado, vai ficar R vezes I de curto-circuito é igual ao E. Então, I de curto-circuito, gente, é igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna da pilha. Então, a única resistência interna que eu vou ter, é a resistência interna da pilha funcionando. Então, esse seria o I de curto-circuito. Beleza? E eu tenho uma coisa muito importante também,
que cai em muitas questões, que é a curva de um gerador. É o gráfico, qual gráfico eu posso fazer para um gerador, né? Tira a print aqui que eu vou apagar. Qual seria essa curva de um gerador, né? Curva de um gerador. Curva de um gerador elétrico. Como que seria essa curva, né, gente? Se eu pegar um gerador elétrico e quiser descrever esse gerador aí em um gráfico, gente, eu vou ter a corrente de curto-circuito. Então, o gráfico da corrente, beleza, pela força eletromotriz, pelo E. Gente, quando o meu gerador estiver desligado, a corrente for zero, eu tenho que, nós vimos que U é igual a I menos R vezes I. Quando a corrente for zero, U é igual à força eletromotriz. Então, tem um U aqui. Quando eu tiver o curto-circuito, U vai ser zero e eu vou ter o I de curto-circuito. Então, eu vou ter um gráfico nesse estilo aqui, ó. Olha que legal. Aqui eu tenho um ângulo, né? Se você prestar atenção, eu tenho um ângulo. Eu posso até calcular a resistência disso daí, a resistência interna do meu gerador, pela tangente desse ângulo. Tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. É o U sobre o I de curto-circuito. Nesse caso aqui, vai ser o E, né? O valor do E. O U é igual ao valor do E. Então, se eu tenho aqui, ó, o E sobre I de curto-circuito, nós vimos que isso daí vai ser numericamente igual, porque é tangente, à resistência interna do meu gerador. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa parte de geradores elétricos. E agora, tira print aí que nós vamos entender como que eu posso associar dois tipos de geradores elétricos iguais aí, ou três tipos.